No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Hoje é segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus abençoe a todos. Estive ausente aí por uma semana devido a uma viagem que precisei fazer ao Rio de Janeiro e voltei rápido, mas estava o estúdio meio complicado de se trabalhar. Deu uma melhoradinha aqui, consegui dar um jeitinho, um paliativo. E aqui estamos nós para mais uma semana. Deus abençoe, obrigado pela audiência. E por isso é mediador de um novo testamento para quem ter vindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque um testamento tem força onde houve morte, ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? É a pergunta que está lá na carta aos Hebreus, capítulo 9, versos 15, 16 e 17. O Minuto da Unicidade tem essa proposta de manter acesa em nossos corações a chama da unicidade de Deus para nós que somos unicistas. Sempre está ouvindo, relembrando algumas questões para não cair no esquecimento do dia a dia. E para aqueles que não conhecem a mensagem do nome, tomar conhecimento das boas novas de salvação, que é o Evangelho eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a proposta, esse é o objetivo, e esse texto aqui, é claro, não deixa a menor sombra de dúvida de quem é aquele que estava na cruz do Calvário. Então, está falando aqui do Antigo Testamento. Para que ele pudesse ter valor, seria necessário que acontecesse a morte do testador. Por exemplo, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa que deixa, uma pessoa com muitos bens, muitas posses, terras e empresas, um empresário, vamos botar assim, um empresário brasileiro aqui na nossa situação, mas em todos os países eu creio que a situação é a mesma. Tem seus bens, tem suas riquezas, tem uma quantidade de filhos, ele precisa deixar um documento, aquele que se preocupa com a sua geração, como vai ser sua família na sequência, ele deixa tudo escrito em cartório, registrado, chama um tabelião, registra tudo, deixa tudo certinho, chama os advogados que cuidam dessa parte da herança e deixa tudo catalogado. Olha, eu morrer, a minha empresa tal vai para fulano, a minha empresa tal para o outro filho mais velho, a minha fazenda vai ficar para minha esposa, meus bens vai ficar para fulano, e reparte, geralmente em partes iguais, ali a sua herança. E deixa tudo lavrado em cartório. Não é isso que a gente sabe? Pois é, só que enquanto o cara está vivo, ninguém pode tomar posse, ninguém pode fazer nada. Porque o testamento, embora já esteja pronto, mas ele só tem valor quando aquele que fez parte. É ou não é? Por isso a pergunta, qual é a pergunta? Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Versículo 17 de Hebreus 9. Então é necessário que aquele que fez o testamento, aquele que deixou tudo, as partilhas dos bens, tem uns que sabem administrar, ele vai deixar lá a maior parte para aquele que é mais cabeça, para tocar as coisas mais sérias, aquele que é meio avoado lá, deixa lá um salário para ele, mais alguma coisinha, mas não fica com muita coisa para não botar tudo a perder, e deixa tudo certinho lá. Então, para dar valor, seria necessário que aquele que fez o antigo pacto morresse. E quem fez o antigo pacto? Quem é o autor do antigo pacto? É Deus ou não é? Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz que Deus foi manifestado em carne, Deus se fez carne. Deus esteve aqui. Por isso que João vai dizer lá em 1 João 5,7, vai dizer, o Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então aquele que estava no madeiro
é o próprio Deus. Por mais que muitos unicistas, alguns unicistas, talvez a maioria, negue que aquele que estava no madeiro era o próprio Deus, inclusive, por incrível que pareça hoje, a gente ouve falar unicista dizendo, não, aquele que estava no madeiro não é Deus, não é o Pai, é o Filho. Tá de brincadeira, né? Só pode estar de brincadeira, com todo o respeito, mas é uma ironia da minha parte, porque aqui é claro o texto dizendo, olha, o testador precisa morrer para que o testamento ganhe valor, para que as pessoas tomem posse das promessas. Então veja que interessante, é claro que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, aquele que foi morto na cruz do Calvário, até porque canta a música do Voz da Verdade, não é? No caminho do Gólgota lá foi Deus morrer por mim, é ou não é? Então foi ou não foi? Então, é isso aí. A mensagem é simples. Os homens é quem complica. Jesus é Deus. Existem inúmeras passagens, como essa que nós citamos aqui de Hebreus 9, e muitas outras, que deixam claro para a gente que o Senhor Jesus, apesar de ele mesmo ter se intitulado várias vezes de ser o Filho do Homem, que tem um significado, ele mesmo ter se intitulado, chamado para si esse título de Filho do Homem, um título que pertenceu também ao profeta Ezequiel. Ezequiel foi muito chamado pelo próprio Deus de Filho do Homem. O Senhor Jesus, ele tomou para si com força, né? Filho do Homem, o que diz respeito à sua condição humana. Mas também, em algumas passagens, ele próprio se intitula Filho de Deus. Que mensagem gloriosa. Mas isso é evidentemente que ele não é filho de homem nenhum. Não é filho de homem nenhum, é apenas condição dele, falando da sua condição. E quando fala de filho de Deus, também é da sua condição divina. Então toda vez que você ouviu falar do Filho de Deus, aí difere. Há uma diferença muito grande entre filho do homem e filho de Deus. Filho de Deus não é porque, se filho do homem não significa literalmente que ele tenha sido filho de algum homem, embora tenha recebido, foi chamado de filho de José, filho do carpinteiro, filho de Davi, né? Filho do homem. A gente sabe que são títulos que ele recebeu. Da mesma forma, o título de filho de Deus. Por isso o anjo anuncia a Maria lá em Lucas capítulo 1. Aquele que vai nascer de você será chamado filho de Deus. Com relação à sua condição divina. Esse filho de Deus aqui não é nada com relação à literalidade, e sim a uma questão de divindade. Bom, eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Se inscreva no canal, no novo canal do Minuto da Unicidade. É muito importante isso, né? Porque no YouTube você pode ter esses áudios sempre que precisar para encaminhar alguém que precisa de um estudo, de ouvir uma palavra da parte da Unicidade de Deus, e a gente está aqui para somar, tá certo? Se inscreva, né, e compartilhe a mensagem da fé. Nós voltaremos amanhã. Graça e paz. Minuto da Unicidade.